Olá, olá, super mulher, muito bem-vinda aqui, então, novamente ao programa Descobre o Teu Valor. Vamos então aqui iniciar a parte prática desta nossa semana número 2, relativamente aqui à questão das competências. Então, vamos fazer aqui um pequeno exercício, ok? Onde tu vais realmente aqui trabalhar e explorar as tuas competências, ok? Este é um exercício de uma forma muito rápida, tu vais conseguir ter uma maior percepção daquelas que são as tuas competências. Então, como nós já vimos, ok, no vídeo anterior, competência é diferente de característica. Portanto, a competência é aquilo que tu foste adquirindo ao longo da tua vida, ok? E aquilo que te caracteriza, ok, é aquilo que tu podes dizer que é um adjetivo, algo, não é, que te descreve como um adjetivo, e não é isso que nós queremos. Nós queremos que tu vejas realmente aquilo que são as tuas competências, ok? Aquilo que está de melhor dentro de ti, que te pode ajudar realmente a atingir os teus objetivos, ok? Então vamos aqui continuar. Então, como nós já vimos, falámos ontem, portanto as competências estão divididas aqui nesta designação que é o chá. Então, o que é o chá? O chá nada mais é então que o conhecimento, certo? Portanto, o conhecimento é tudo o que é o estudo, aprendizagem, aquisições, leitura, ok? Tudo aquilo que tu fizeste para saberes mais no decorrer da tua vida. E depois temos aqui então a habilidade é o treino, é a prática, é tudo aquilo que tu fazes, ok? Para colocares o conhecimento em prática. E depois temos aqui a atitude, que é então colocar em ação o fazer algo, ou seja, a parte da produtividade. Portanto, nós podemos dizer que a competência, então, é definida pelo saber, fazer e ser produtivo, que é colocar algo em prática, ok? Então, para começar, então, eu vou-te pedir então que tu definas o objetivo ou a finalidade com que tu vais fazer este reconhecimento. É muito importante que tu faças esta aquisição, pois é importante que tu percebas o porquê de estás a fazer cada um destes exercícios. E neste caso em concreto, então, porquê que tu queres perceber quais é que são as tuas competências, o que é que está de melhor dentro de ti, ok? Porquê? Porque é que eu coloquei aqui este exercício? Pois como eu já te expliquei, quando eu comecei a trabalhar na minha mudança, realmente um grande diferencial foi eu querer descobrir e querer perceber como é que eu podia mudar a minha vida profissional. E eu percebi que dentro das minhas competências eu poderia ter uma forma de conseguir ganhar dinheiro e trabalhar por conta própria, e dessa forma então consegui mudar a minha vida profissional, porque eu estava farta de trabalhar por conta de outrem, e eu sentia que as minhas competências a trabalhar por conta de outrem não eram valorizadas. Daí eu realmente ter tido este pensamento, ter pensado, olha, se calhar tenho aqui a resposta para a mudança que eu preciso de fazer na minha vida. No meu caso, como eu já te expliquei, tudo começou pela maquilhagem, porque realmente, apesar de não ter muita prática, não é? Era algo que eu gostava, era algo que eu estudava, eu aprendia, eu adquiria conhecimento, cá está, o saber, era algo que, mal ou bem, eu treinava e praticava, nem que fosse em mim, cá está, o fazer, e eu colocava em ação, eu fazia algo para colocar em ação esta competência, mais que não fosse em mim. Aliás, eu posso dizer que de vez em quando, ao fim de semana até, eu gostava sempre de perder um pouco de tempo a fazer maquilhagens em mim para treinar coisas novas, e então foi assim que eu decidi tentar rentabilizar esta competência. Eu segui outro caminho, mas tudo é válido, não é? Para nós começarmos a trabalhar em algo. Então vamos aqui continuar. Então,
Depois aqui, então, no primeiro passo, tu vais definir o objetivo, a finalidade com que tu vais fazer este reconhecimento, então depois tu vais identificar, no segundo ponto, podes fazer, por exemplo, uma tabela em que tu vais identificar as tuas experiências mais significativas. E porquê que este exercício está aqui? Porque nós não damos o devido valor a tudo aquilo que nós passamos e aprendemos na nossa vida. E todas as experiências, sejam elas positivas ou negativas, são e foram importantes para o nosso crescimento enquanto pessoas, ok? E em todas as experiências nós acabamos por adquirir competências e normalmente nós tomamos essas competências como um dado adquirido e não lhes damos o devido valor. Tu, ou trabalhaste por conta de outra, em todos os trabalhos, por exemplo, que tu tiveste, tu adquiriste competências, ok? Tu, quando foste trabalhar para algo, tu não sabias fazer aquilo. Ou poderias saber, mas tu aprendeste mais e melhor na tua vida pessoal, na tua vida escolar, ok? Então nós vamos então identificar todas essas experiências mais significativas. Depois aqui, então vais identificar as tuas experiências mais significativas e o que vai fazer com que tu vais refletir sobre ti e sobre todas essas experiências positivas e negativas. Atenção, eu quero deixar aqui uma questão. Eu não quero que vocês façam nenhum tipo de análise emocional a essas experiências. Isto é um exercício para vocês somente olharem para a parte prática das vossas experiências, ok? E perceberem o que é que vocês aprenderam com essas experiências. Não quero que vocês fiquem tristes, não quero que vocês fiquem deprimidos, ok? Isto não é nada emocional, é realmente para nós pegarmos nas vossas aprendizagens dessas experiências e perceberem quais é que foram quais é que foram as competências que vocês adquiriram com essas experiências. Eu não quero ninguém triste. É assim, é normal que se calhar vais-te lembrar de coisas que não gostas tanto, mas faz parte deste processo. Nós, para crescermos e para aprendermos, nós temos que olhar tanto para o positivo como para o negativo. Aliás, tu quando começares a refletir aqui sobre ti, é normal que possivelmente tu vais sentir resistências, ok? É normal tu sentir resistências, ok? Principalmente quando estamos a olhar para coisas que nós não gostamos tanto, ok? E não estou a dizer que não gostas de ti, estou a dizer das experiências em si. E, aliás, tu, quando fores refletir sobre ti, é normal que vais sentir resistências porque nós não gostamos de olhar para aquilo que é difícil, para aquilo que é desafiante, mas faz parte do processo de crescimento. O processo de crescimento é um processo que dói, ok? Por isso, faz as tuas coisinhas, ok? E se precisares de alguma coisa, sabes que eu estou aqui para ajudar. Então, vamos analisar as tuas experiências, sejam elas pessoais, profissionais ou escolares. Vamos fazer um género de CV. Por exemplo, aqui nas experiências profissionais, nas experiências pessoais, aliás, imagina que tu és mãe, ok? E tu quiseste aprender sobre a melhor forma de dar uma melhor educação ao teu filho, ok? Tu procuraste conhecimento, se calhar para teres uma educação com uma educação mais positiva, por exemplo, tu treinaste e praticaste, portanto, esse conhecimento que tu tiveste que aprender para teres para conseguires passar essa educação, não é, mais positiva, e então tu colocaste em prática tudo aquilo que tu aprendeste, ok? E então tu adquiriste essa nova competência, não é? Na parte da educação, por exemplo, se calhar estás a educar aquela criança de uma forma diferente daquela que tu aprendeste com os teus pais ou com as pessoas que estavam à tua volta. Na vida profissional, a mesma coisa. O que é que tu, não é? Se calhar tu foste trabalhar para a área das vendas, por exemplo, e tiveste que realmente adquirir, por exemplo, a competência da negociação com os clientes, por exemplo, e depois na parte escolar, se calhar todas as formações que tu possas ter feito que realmente te ensinaram alguma coisa. Ou então, por exemplo, olha, o exemplo do aprender inglês, não é? Aprender inglês é uma competência, porque tens que estudar, aprender, tens que ler, tens que adquirir conhecimento e depois então tu vais treinar e colocar em prática, não é? E depois então tens a parte da atitude que é o colocar em ação, não é? Porque hoje em dia, né, temos tantas pessoas diferentes a morar em Portugal que efetivamente nós temos que saber falar saber minimamente falar inglês, não é? E é algo que acabamos por utilizar. Então vamos fazer aqui um género de CV. Depois então, tens aqui, por exemplo, vários exemplos para te ajudar. Por exemplo, a nível da escola, tu podes
por exemplo, fazer aqui uma tabela, qual é o teu nível de escolaridade, em que escolas é que tu andaste, só para te lembrar o que é que tu mais gostaste, o que é que tu não gostaste tanto, o que é que tu aprendeste, e se abandonaste a escola, diz o porquê, ok? E depois aqui no teu percurso profissional, então, que funções, perdão, que funções é que desempenhaste, as tarefas que realizaste, ou que realizas, quais é que são os teus motivos de satisfação no teu percurso profissional, quais é que são os motivos que estás em insatisfação, quais é que são as tuas responsabilidades ao fórum e o que é que aprendeste com cada uma dessas experiências, ok? E podes também começar já destas duas a começar a tentar tirar então as experiências pessoais, ok? Que te podem ter trazido aqui então competências à tua vida. E então, depois, dentro de cada uma dessas experiências, ok, tu vais identificar as tuas aprendizagens. Isto é muito, muito importante. Claro que se calhar numa primeira fase tu não te vais lembrar de muita coisa, ok? Mas eu peço-te que tires se calhar 5, 10 minutinhos de cada vez, ok? Se conseguires fazer mais que uma vez por dia é o ideal, mas eu aposto que tu agora vais ver estes vídeos, vais ver este exercício e vais-te começar a lembrar de várias coisas, porque é normal e faz parte que tu vais te lembrar de várias experiências que te trouxeram várias aprendizagens à tua vida e que de alguma forma te marcaram. Então depois aqui no quarto lugar então vais identificar as competências que adquiriste nas situações que identificaste, ok? Podes fazer isto, vai fazendo aos poucos, eu sei que parece muita coisa, mas acredita que não é. Então tu vais aqui, vou voltar aqui atrás, então tu vais identificar as experiências que foram mais significativas na tua vida, ok? Experiências pessoais, profissionais e ou escolares, ok? E vais dessas experiências, ok? Identificar o que é que aprendeste com cada uma dessas experiências. Já alguma vez tinhas feito um exercício deste género? É muito poderoso, nós fazemos este tipo de exercícios. E então, depois de fazeres tudo isto, tu vais identificar as competências que adquiriste nas situações que identificaste, sempre utilizando a sigla CHA. Então, que é o conhecimento, ok? O estudo, a aprendizagem, a aquisição, não é, que tu fizeste, a habilidade, o treino, a prática e a atitude, que é que tu depois colocaste em ação, então, tudo isso que tu aprendeste. Sempre o saber, fazer e produtividade, ok? Então, depois, só para aqui, para te ajudar, então, tu vais dividir essas aprendizagens por natureza, ou seja, vais dividir por social, que são as capacidades pessoais, por exemplo, se calhar capacidades de comunicação, socialização, podemos, por exemplo, colocar aqui a empatia, se calhar tu adquiriste a competência de ser empático, ok? Porque é uma competência, hoje em dia ter empatia é realmente uma incompetência, nós olhamos para a outra pessoa, não é? Sem a julgarmos, por exemplo. Depois aqui as capacidades, então, as competências intelectuais, o conhecimento, as capacidades que tu aprendeste e física, por exemplo, aptidões motoras, a destreza, por exemplo, na parte da maquilhagem. Não é? Por exemplo, não tenho, se calhar aqui na competência social, por exemplo, na comunicação, eu se calhar consigo passar conhecimento a outras pessoas sobre várias coisas nessa parte, consigo comunicar, não é? Consigo ensinar outras pessoas, não é? Com conhecimentos de maquilhagem, porque eu formei-me como maquilhadora profissional, ok? Depois aqui na parte intelectual, conhecimento, eu realmente consigo transmitir conhecimentos a outras pessoas sobre maquilhagem e aptidões físicas, é realmente a parte da destreza, não é? Porque eu fiquei com destreza para maquilhar outras pessoas, apesar de neste momento é algo que eu não o faça, mas com a prática eu vou lá e eu consigo. E agora aqui para terminar, vou-te deixar aqui uma sugestão, que é que tu, uma sugestão, não, vou-te deixar aqui uma pergunta para tu fazeres realmente esta análise, que é, se tinhas noção das competências que tu utilizas de forma inata sem te perceberes, tal como eu falei no início do exercício, nós normalmente não damos o devido valor às nossas competências, ok?
Porquê? Porque nós os utilizamos no dia a dia, já é inato, mas nós temos que dar valor a estas competências, porque nós trabalhamos as nossas competências e temos esta noção, é realmente o que nos permite, se calhar, nós fazermos as mudanças que precisamos e queremos na nossa vida. Porque, como eu já te expliquei, não é? Eu mudei a minha vida porque eu decidi rentabilizar uma competência. E muitas vezes nós, por exemplo, pensamos que precisamos de aprender algo novo ou diferente para conseguirmos fazer algo, mas se calhar nós temos já dentro de nós algo que pode ser realmente trabalhado, não é? E tu já alguma vez tinhas pensado nisto, é que realmente é muito importante nós fazermos esta aquisição e daí este ser um dos passos do programa Descobre o Teu Valor, porque realmente nós termos esta noção das nossas competências faz parte do nosso valor pessoal, ok? E depois, então, eu gostava de saber como é que tu avalias este exercício, como é que se consideras que realmente foi importante para continuares esta caminhada da tua consciência pessoal e desta descoberta e deste autoconhecimento, não é, que tu estás a começar a desenvolver aqui neste programa Descobre o Teu Valor. Então, como eu já te disse, se tu tiveres alguma dúvida, se precisares de alguma ajuda, não hesites em contactar-me, eu estou aqui para te ajudar e todas as dúvidas que tu tenhas, eu estou cá para as ler e para te ajudar. Um beijinho grande e até à próxima!